O que a gente quer é respeito aos direitos individuais. E é aí que começa a surgir, de fato, a preocupação com direitos individuais inalienáveis e todas as ideias que a gente hoje em dia associa ao libertarianismo, ao objetivismo, à defesa da liberdade na política. Os levelers, na verdade, existiram 4, a história gravou 4 grandes levelers, mas que, na verdade, são 2 e 2. Tem 2 que eram menores e 2 caras que vale muito a pena a gente falar. O primeiro é o John Lilburn, ou também conhecido como Freeborn John, o John nascido livre, porque ele vai criar a teoria, muito antes do Locke até, muito antes não, mas no mesmo século, mas antes do Locke, ele vai criar a teoria dos Freeborn Rights, os direitos daqueles nascidos livres. O Freeborn John ele vai ser um capitão no New Model Army, que eventualmente abandona o exército, porque o juramento do exército forçava as pessoas a obedecerem o presbiterianismo. Ele tinha aspectos estritamente presbiterianos mesmo, enquanto que o John vai olhar aquilo e falar, opa, não, isso aqui é um exército inglês. A Inglaterra tem presbiterianos, mas também tem calvinistas, tem luteranos, tem todo tipo de pessoa. Eu não vou fazer um juramento para servir um exército que serve a uma igreja, ainda mais uma igreja que não é a minha. Ele foi o primeiro cara a defender liberdade absoluta de pensamento e de expressão, a liberdade, inclusive, de ofender o rei, que ele considerava fundamental. Ele vai criar essa ideia de direitos inerentes a toda pessoa que nasceu livre, pelo fato de ter nascido livre, pelo fato de possuir certas capacidades mentais, toda a ideia de direito natural na sua melhor iteração que a gente conhece hoje. Porque direito natural também tem a ver com aquelas ideias do Tomás de Aquino, por exemplo, de direitos que a gente encontra na natureza, um negócio que, como se a gente olhasse para a natureza e o direito viesse na nossa mente de forma passiva, ou até como uma secularização do direito divino, sabe? Deus criou certas leis da natureza que dão origem a certas leis. Não, o John ele vai ser a melhor iteração dos direitos naturais. A ideia é de que, olha, todo indivíduo tem uma certa natureza, por ele ter uma certa natureza, ele precisa ter certos direitos para sobreviver em sociedade, para florescer em sociedade. E a legitimidade do governo, de qualquer governo, depende do respeito a esses direitos. Esse cara vai ser o criador da noção moderna de direito natural. Ele vai ser um cara interessante, aliás, ele vai inaugurar, de certa forma, o temperamento libertário, aquilo que a gente vai ver depois no Karl Hess, no Rothbard e na Rand, essa acidez na crítica e afins, e esse radicalismo político. Ele vai ser preso, por exemplo, ele vai ser preso várias vezes. Todos esses caras eram radicais políticos, eles vão presos várias vezes. Ele vai preso, por exemplo, por criticar a abundância dos parlamentares. Essa foi a grande primeira prisão dele, onde ele de fato vai para a Torre de Londres e fica lá, criticando o fato de que, olha, todos nós estamos servindo na guerra, e agora que a gente depõe o rei, vocês, nobres, ganham um monte de benefício e nós, oficiais, não ganhamos nada. Aliás, pelo contrário, agora vocês querem desbandar o New Model Army, ou então mandar a gente para brigar na Irlanda por uma coisa nada a ver. Não foi por isso que a gente não foi recrutado para bater em irlandês, a gente foi recrutado para controlar a monarquia. Ele vai preso e ele escreve o England's Birthrights Justified, os direitos de nascença do inglês, da Inglaterra justificados, um grande tratado que vai ser influencial nas revoltas civis inglesas, nas 3 guerras civis inglesas. Eventualmente ele vai ser... isso é aí que você vê o temperamento mesmo desse povo. Ele vai ser exilado, se eu não me engano, na Holanda mesmo, por ofender um comitê governamental. Ele tinha disputas, ele tinha propriedades, ele tinha uma fazenda de família e tal. Ele eventualmente se envolve em uma disputa com burocratas de um comitê criado pelo governo para regulamentar alguma coisa. E eu até separei a citação aqui. Ele fala que o comitê governamental é composto por homens injustos e sem valor, que deveriam ser cuspidos para fora de qualquer sociedade humana.
e merecem algo pior do que o enforcamento. Ou seja, era um cara desbocado mesmo. Eventualmente, depois que ele faz isso, não cola muito bem com o governo inglês, ele vai exilado. Eventualmente volta clandestino para a Inglaterra. Depois da Revolução Gloriosa, William de Orange acende a monarquia e o John Lilburne fala: opa, agora que você é rei e você não é o governo que eu estava criticando, posso voltar? O William de Orange fala: não, você é um cara subversivo e perigoso. Ele fala: ok, você tem razão, eu sou subversivo, vou voltar clandestino. Eventualmente vai preso e fica preso o resto da vida. Ele consegue, eventualmente, no mais velho, uma condicional para ir ver os 10 filhos dele. Mas esse cara é, de certa forma, o primeiro libertário. Ele ainda não tem certas características que a gente vê no Mencken, na Rand, essa questão mais do ateísmo e do naturalismo por completo. Ele ainda tem aquela visão mais dos Founding Fathers, mesmo mais cristã. Mas é inegável que ele é o primeiro a defender direitos individuais da forma como nós conhecemos hoje em dia. Um outro cara que é até mais interessante... Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um pedaço de uma aula maior que vocês podem assistir na íntegra no canal da Liber TV, sobre a história do naturalismo na filosofia e do libertarianismo nos últimos 400 anos. E essa aula é uma de mais de 80 aulas do curso de filosofia do Liceu Libertário, um curso que tem um foco no objetivismo de Ayn Rand e que está com as inscrições abertas. A turma começa dia 6 de fevereiro. As aulas vão das 7h20 às 8h50 da noite, elas são ao vivo, participativas, e nós também temos inscrições abertas para os cursos de economia, com foco na escola austríaca, e de história da civilização, e a gente vai estar disponibilizando uma aula de cada um desses cursos na íntegra também. Então, se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no link que está aqui embaixo, ou mandando um e-mail para liceulibertario@gmail.com e a gente vai pegar os seus dados. Espero que vocês tenham interesse e a gente se vê no curso.